Vamos mergulhar na inteligência artificial agora. Nossa próxima palestrante é pioneira no jornalismo de tecnologia. Ela lançou em 1987, no Jornal do Brasil, a primeira coluna sobre computação pessoal da grande imprensa brasileira. Foi a primeira jornalista do país a criar um blog em 2001 e a primeira a dedicar-se à fotografia digital como ferramenta de comunicação em 2006. Atualmente é colunista no Segundo Caderno do jornal O Globo e mantém um podcast sobre tecnologia com Pedro Doria no canal Meio. Seja bem-vinda, Cora Ronay. Ela que é fã apreciadora da cajuína. Boa tarde, vamos sentar ali. Vamos sentar. Como eu dizia, vai ser um bate-papo, né? Essa conversa a partir de agora. O tema da palestra, dessa conversa, é desvendando a inteligência artificial de forma simples e acessível. Ela está mexendo aqui na tecnologia aqui do celular dela. Boa tarde. Eu estava só botando ele em silencioso, porque senão a gente esquece e ele atrapalha exatamente naquela hora que você está desenvolvendo um super raciocínio, aí ele toca e pronto. Gente, boa tarde. Eu não tinha dado boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, estava apreciando ali a nossa boa cajuína, né? Ah, melhor bebida do mundo, não tem nada igual. E eu estava conversando com ela, dizendo do processo artesanal que é, né? Fazer cajuína. Não tem inteligência artificial ainda para fazer cajuína, mas pode ser que tenha e eu nem saiba, né? Olha, não tem por enquanto, mas em breve terá. Por quê, Cora? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta que vai entrar em todas as atividades da gente. A gente não sabe muito bem até onde a inteligência artificial vai. A gente está no meio da onda. Mesmo as pessoas que trabalham com isso não esperavam que isso desse um pulo tão rápido, tão alto. Para vocês terem uma ideia, eu ouço falar de inteligência artificial desde que eu comecei a escrever sobre tecnologia. Isso faz muito, muito tempo. Depois, nos anos 90, 96, 97, a IBM fez um computador enorme, um supercomputador para jogar xadrez. Esse computador se chamava Deep Blue. E ele fez uma série de jogadas com Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez naquela época. Ganhou, quer dizer, Kasparov ganhou algumas provas, o Deep Blue ganhou em Nova York. Eu fui assistir essa partida, olha, eu pisquei e o Deep Blue ganhou. É sério? É sério. Mas isso naquela época você pensava muito bem. Aqui temos um computador que joga xadrez. E daí? Né? E o que isso vai mudar a nossa vida? E aí, mais ou menos, a inteligência artificial fazia uma aparição aqui, uma aparição ali. A gente ouvia falar vagamente de inteligência artificial, mas não tinha nenhum impacto na vida da gente. Tinha muita coisa acontecendo e gerando muito impacto, mas a gente nem tinha ideia que era inteligência artificial que estava lá. Então, por exemplo, você abriu o Netflix e tem aquelas recomendações de programas, de séries que você pode gostar, baseados nos que você já assistiu. Isso é inteligência artificial. Um filtro do Instagram é inteligência artificial. Uma série de manobras e coisas que acontecem por trás da tua conta bancária, que são ferramentas de inteligência artificial para garantir a segurança da tua conta. E assim por diante, que é de uma série de coisas que a gente não ligava diretamente à inteligência artificial, porque a gente não tinha ideia que era inteligência artificial. Aí chegou o DALL-E, que faz aqueles desenhos maravilhosos, e em dezembro de 2022, vocês veem, isso foi pouco mais de um ano, apareceu o ChatGPT.
E com o ChatGPT e com o DALL-E, nós assumimos o comando. Aquela coisa que todos nós não sabíamos que estávamos fazendo, que era usar ferramentas de inteligência artificial, de repente estava a um comando de prompt da gente. Você tinha uma linha lá, fazia uma pergunta, ele respondia. Então, essa revolução, agora desse último ano para cá, é que tem deixado todo mundo sem fôlego, perturbado, com medo, e todo mundo sem saber exatamente para onde é que nós vamos a partir daqui. E aí, quando você fala perturbado, com medo, como você entende muito desse assunto, é um universo que você domina há muito tempo, pesquisa e estuda muito sobre esse tema, é preciso a gente ter medo da inteligência artificial, Cora? Olha, eu acho que é bom a gente ter um saudável receio. Eu não acho que a gente tem que ter medo de nada, mas um mínimo de receio é de bom tom. Pelo seguinte, porque a inteligência artificial está borrando muito os limites entre realidade e ficção. Fake news ela faz muito bem. Deepfakes ela faz muito bem. Então, vai chegar um ponto, aliás, já chegou, que a gente olha uma foto e a gente não sabe se aquilo é real ou não é. Já me perguntei várias vezes, olhando para várias coisas. Pois é, texto, você não vai saber se aquilo é real ou não é. Então, é bom a gente ter um certo receio, até para criar ferramentas para proteger a sociedade dos efeitos negativos que isso possa ter. Porque a gente deixou que as redes sociais corressem soltas, por exemplo, a gente viu que coisa linda, isso vai juntar todas as pessoas sobre a face da Terra. E a gente pensou nisso de uma forma muito otimista. Não ocorreu a gente que, muito bem, isso vai juntar todas as pessoas da face da Terra, e entre todas as pessoas da face da Terra tem pedófilo, tem estelionatário, tem canalha, do modo geral. E a gente não se preparou, de modo que agora a gente está correndo atrás, tentando fazer regulações, dar um jeito na coisa. Mas com inteligência artificial, nós já temos essa experiência e eu acho que, de um modo geral, a sociedade já está se preparando melhor, inclusive com regulamentações. Quer dizer, os governos estão atentos, os próprios cientistas que trabalham com o assunto estão atentos, e nós, sociedade, estamos atentos também. Quer dizer, a gente olha e pensa duas vezes. A gente está aqui para uma plateia de empresários, né, de empreendedores, lojistas. O que você pode trazer para esse universo, né, pensando com a cabeça do lojista, pensando aqui com a cabeça do varejista, do empresário, do empreendedor, com uma inteligência artificial, ela sobrevive no dia a dia dessas pessoas e o que elas podem esperar? Olha, eu acho que a inteligência artificial tem um papel preponderante no comércio. Tem no comércio online já, quando você abre um site como a Amazon, ou qualquer outro site de Magalu, que for, tem sempre aquelas recomendações personalizadas e tal. Eu acho que isso é uma ferramenta que pode ser trazida para o comércio físico também. Você tem uma base de clientes, você vai ter uma interpretação dos dados, você está num shopping, você vai saber quem é que está circulando por esse shopping, qual é o tipo de pessoa, qual é a idade, quais são os interesses. Então, a partir da interpretação desses dados, a inteligência artificial consegue fazer uma aproximação muito boa do seu público. Pode fazer uma gestão de estoque, por exemplo, muito adequada, porque, por exemplo, você vai querer pedir X tênis, não sei quantas, e a inteligência artificial vai dizer, não tem X pessoas para comprar esse tênis, mas, por outro lado, tem 2 vezes X que querem comprar aquele modelo. Então, isso é um tipo de coisa que vai mudar muito.
E a gente já tem profissionais que podem orientar as pessoas para como ter acesso a essas ferramentas, a essas tecnologias mais avançadas, o que a IA pode oferecer. A gente sabe que tem um mercado aí, como a gente conversava agora há pouco, de profissões que a gente nem sabe ainda que vão existir e que podem estar muito ligadas à tecnologia. Olha, na verdade, a coisa interessante com essas ferramentas que a gente tem hoje, basicamente o ChatGPT-3, o Claude 3, o Gemini, é que você vai conversando com a ferramenta e você vai fazendo o que você precisa. Uma coisa que eu recomendo a todo mundo, lojista, jornalista, médico, qualquer pessoa que queira mexer com inteligência artificial ou que queira saber usar essa ferramenta, é, de fato, usar a ferramenta com atenção, porque ela não é uma coisa que vai resolver os seus problemas para você. Ela não vai, por exemplo, pegando o meu caso como escritora, ela não escreve por mim, mas ela me ajuda a escrever. Ela não vai fazer as vendas pelos lojistas, mas ela pode ajudar. Ela é uma espécie de prótese do cérebro, sabe? Quer dizer, ela funciona muito bem, mas você tem que funcionar para que ela funcione bem. Você tem que funcionar melhor que ela? O negócio é o seguinte, é você fazer perguntas. É uma coisa muito curiosa que eu tive conversando com o Pedro, aliás, essa semana, é sobre o caráter da inteligência artificial. Nós todos achamos que a inteligência artificial é um computador. E por conta disso, a gente imagina que vai receber da inteligência artificial uma resposta muito correta, completamente científica. Não é verdade. A inteligência artificial, eu vou dizer uma coisa que vocês vão ficar meio espantados, mas é isso. Ela é quase um ser. Ela não é científica, ela é imaginativa. Ela vai juntando palavras, ela alucina, ela erra com uma convicção maravilhosa. E a gente tem que ter consciência disso e deixar de encarar ela como um simples computador, até para ficar atento a esses erros. Quer dizer, na verdade, o que os estudos estão percebendo é que as pessoas que lidam com a inteligência artificial de uma forma mais antropomórfica, imaginando que ali é uma pessoa, têm conseguido resultados melhores porque estão atentas à possibilidade de erro. O pessoal da área científica, que imagina que aquilo ali é um conjunto de ferramentas científicas, tem errado mais, porque não está aberto à possibilidade de erro. Eles acham que aquela resposta é aquilo, não é não. Quer dizer, você tem que ter a ideia de que você está dialogando com um ser não ciente, mas uma personalidade, porque a inteligência artificial de cada pessoa vai ter uma característica pessoal. À medida que você usa, ela vai se adequando muito a você. E tem umas coisas muito curiosas sobre a inteligência artificial. Se você pedir, por exemplo, que ela te responda a uma pergunta, como se ela fosse um prêmio Nobel, ela vai te dar uma resposta melhor do que se você pedir para ela te responder a pergunta como se ela fosse, não sei, uma pessoa na rua, um humano aleatório qualquer. Uma outra coisa que eu descobri também essa semana é que ela trabalha pior em dezembro, janeiro e julho. Por quê? Porque ela internalizou a ideia das férias. Ai, quase Porque a inteligência artificial é alimentada com material produzido por pessoas, pelo texto de milhões de textos de milhões de pessoas, e as pessoas entram em férias. Há sempre referências às férias em dezembro,
janeiro, julho. Então, quando você pede resultados em dezembro, janeiro, o resultado vem pior. Ninguém sabe. Olha, os caras que estão estudando a inteligência artificial, que estão lidando com esses modelos, não sabem o que diabo deu na cabeça desses modelos, que eles entram em férias. É interessante que a gente imaginava, no começo, as pessoas tinham medo, né? E ainda você falava sobre medo agora há pouco, de que a inteligência artificial pudesse substituir o ser humano, né? E, por exemplo, na medicina, né, muitos médicos ficaram, isso é um desafio muito grande. Será que os médicos vão perder espaço para a inteligência artificial, para o ChatGPT perguntar e já sabe de tudo, de um diagnóstico? Não, Está quase colocando uma emoção, porque já conhece até quando está de férias? Eles vão ser uma ferramenta imprescindível. Eles vão aprimorar o trabalho dos médicos. Olha, eu vou te dar um exemplo disso. No outro dia, uma amiga minha se queixou de alguns sintomas que me pareceram até complicados e tal. E eu disse para ela, não é nada, isso passa, vai fazer os exames. Eu não sou médica, tá certo? Eu tranquilizei a minha amiga que estava muito assustada. E depois eu fui para o ChatGPT, porque eu pensei, cara, ok, eu tranquilizei ela, mas vá que eu não posso também tranquilizar dessa forma tão... Joguei os sintomas dela lá. Do que pode ser isso? E então, o ChatGPT sempre diz, eu não sou médico mais. E aí me disse várias coisas. E aí me disse assim, mas como você já teve diverticulite, pode ter a ver com isso. Eu tinha tido diverticulite no ano passado, no começo do ano passado, quando eu tive Covid, e a Covid me deu uma diverticulite. E, naturalmente, eu entrei com pesquisas a respeito disso, mas eu já tinha me esquecido. Não da diverticulite, mas que eu tinha conversado sobre isso com o ChatGPT. Então, ele partiu do princípio de que eu estava fazendo... Quer dizer, que a consulta era para mim, porque eu não disse que era uma amiga que estava com isso ou com aquilo. Eu dei apenas os sintomas. Disse, olha, aconteceu isso, aquilo e não sei o quê. Mas ele já tinha teu prontuário lá. Ele já tem o meu prontuário. E, aliás, ele acerta muito. Ele acerta muito. Eu, hoje em dia, já vou para o... Bom, desde que a internet começou, eu chego no médico com o diagnóstico mais ou menos pronto. Mas agora, com o ChatGPT, piorou. E o meu médico me disse, olha, você não faz ideia, as pessoas chegam aqui com diagnóstico, tratamento, tudo pronto. Cora, o Google vai desaparecer? O Google incorporou ferramentas de inteligência artificial. O Google tem uma inteligência artificial, como o ChatGPT, que chama Gemini, que começou a funcionar aqui no Brasil exatamente quinta-feira passada. Você vai reparar que daqui a pouco, quando você fizer uma pergunta ao Google, ele vai trazer um resumo da inteligência artificial e os links. Quando você usa o ChatGPT, você faz uma pergunta e ele, em vez de te direcionar para os links, ele te diz o que você está querendo saber. Sei lá, você quer saber qual é a capital de um país, ou qual é a população de um estado, tudo isso ele vai te dar o link. O Google te dá os links em geral, mas o Google cada vez mais está entrando com essa resposta primeiro. E o ChatGPT agora, ele dá também o link, porque ele sabe que ele alucina, ele sabe que as pessoas que estão usando ele de verdade o tempo todo precisam das referências. Então, ele te traz a resposta, mas ele te traz também os links onde ele encontrou aquelas respostas. Então, acho que a função de busca vai ser muito parecida em todos os lugares. Olha, vocês podem fazer perguntas, viu? Quem que tiver uma pergunta aí, chega aqui pertinho para a gente ouvir. Vai, fala. Vamos saber o que ela quer. Eu vou levantar e vou colocar o microfone aqui para você falar, tá certo? Pode dar o microfone para ela aí.
Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eu queria saber os cuidados que devemos ter na era IA. Quais os cuidados? Os cuidados que a gente deve ter com a inteligência artificial. O principal cuidado é desconfiar. Nunca aceite um resultado de inteligência artificial como se fosse inteiramente verdade. E a gente percebe isso quando a gente usa na área de especialização da gente. Quando você usa uma inteligência, sei lá, você é médico, você faz uma pergunta dessas, como eu faço. Eu faço a minha pergunta de medicina e eu não tenho ideia se ele está respondendo certo ou errado, mas o médico sabe. Você tem que sempre pensar que você precisa de uma segunda opinião. Então, quando eu faço alguma pergunta sobre texto, quando eu peço para escrever, eu percebo onde estão os erros, sabe? Agora, é uma ferramenta que tem melhorado muito. Quando eu usei o ChatGPT pela primeira vez, eu perguntei a ele quem eu era. Eu disse, quem é Cora Ronay? Aí ele me disse que eu era uma pintora paulista, falecida em 1965. Eu achei isso um grande erro. Disse, não. Errou feio, hein? Eu disse, você está completamente equivocado, eu estou conversando com você, estou viva, não faleci em 65. Aí ele disse, desculpe, eu me confundi. Aí ele veio com uma outra coisa, insistindo que eu era uma artista plástica de São Paulo. Aí ele instalou uma crise de consciência. Olha, eu demorei muito tempo até conseguir uma resposta vagamente aceitável e que me pusesse viva naquele momento. Mas isso melhorou muito. Quer dizer, isso a gente diz, olha, você vê como está indo rápido essa história? Isso foi em dezembro de 2022. Não imagino mais um erro desse acontecendo. Quer dizer, onde você tinha uma margem de erro, assim, sei lá, você entrava com uma pergunta, ele ia errar 50%, 60% do tempo, e está cada vez mais no ponto. Mas o grande conselho que eu posso dar é esse, desconfie e faça muitas perguntas. Quer dizer, quanto mais perguntas você fizer, mais aquela ferramenta vai ficar afiada para o que você quer. Obrigada. Você tem mais alguma pergunta? A última. Pode fazer, fica à vontade. A Cora está aqui para bater papo com a gente mesmo. Em relação aos dados sensíveis. Gente, eu não tô... Em relação aos dados sensíveis. Isso. Porque eu queria saber... Vem falar nesse aqui, ó. Eu queria saber, na verdade, se os aplicativos, tanto gratuito ou pago, existe certa diferença? E em relação aos dados sensíveis, até que ponto podemos divulgar, certo? Porque sabemos que esses aplicativos, eles vão colher dados e depois divulgar. Então, a senhora poderia orientar quais são os dados que podem ser divulgados, os cuidados? Só isso. Obrigada. A gente estava ali conversando sobre, antes da palestra, antes da conversando com a Cora ali, e aí a gente falando do chat GPT, da inteligência artificial, e aí quando eu pego o meu telefone, acho que isso já aconteceu com muita gente aqui, eu vou já chegar aqui na pergunta dela, e aí você pega o telefone e o telefone te mostra logo uma mensagem, curso de chat GPT para jornalistas. A gente estava conversando, somos jornalistas, então isso aqui escuta a gente. Isso escuta a gente. Isso escuta a gente, por isso que a gente... E aí o algoritmo começa a seguir, né? O meu tá aí. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é uma péssima ideia que ele escute a gente, porque você imagina, cada vez mais, os processadores estão mais poderosos. Hoje, a gente ainda manda o grosso dos nossos dados, todo o processamento da inteligência artificial na nuvem. Mas já começa a ser possível no celular. Então, você começa a ter uma inteligência artificial que funciona no teu telefone e que não precisa ser conectada à internet. Então, se você é uma pessoa que não quer
a divulgação dos teus dados de jeito nenhum, se você quer manter tudo em segurança, você vai ter isso no teu celular. Quanto mais a tua máquina sabe de você, digo a tua máquina, a tua inteligência artificial, é maior a chance de você conseguir uma boa relação com ela, no sentido de que ela vai entender melhor o que você quer dela, qual é o tipo de resposta e quem você é, como você é. Porque é curioso que quando a gente usa uma ferramenta como o ChatGPT, a gente recebe perguntas deles. E essas perguntas são muito importantes para fazer a gente raciocinar. Não é um caminho de mão única. Então, eu acho muito curioso, porque às vezes, isso, aliás, quando você pede ao ChatGPT para ele te dar, digamos, uma pessoa que ganha $5 por hora, trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, quanto essa pessoa ganha por mês, ele não vai responder a resposta imediata. Ele vai te dizer, para chegar a essa conclusão, nós precisamos fazer esse cálculo. Você não precisa ler aquilo, mas se você ler aquilo, você está aprendendo como fazer esse cálculo, você está aprendendo o caminho para chegar às pedras. Toda a mecânica do raciocínio humano, ela depende de perguntas mais do que de respostas. O que levou a humanidade em frente não foram tanto as respostas, foram as perguntas. A curiosidade. A curiosidade, o caminho que uma pergunta abre, sabe? Então, se você tem uma ferramenta que te faz boas perguntas, ela está te ajudando intelectualmente. E aí eu acho que também ela quis saber sobre inserir dados considerados sensíveis e depois divulgar esses dados considerados sensíveis. Olha, o que eu acho dado basicamente sensível é dado bancário. Mas, de um modo geral, nenhuma ferramenta dessas grandes vai usar os teus dados pessoais como fulano de tal. Ela usa isso para termos de estatística. Então, temos não sei quantas mulheres, não sei quantos homens, idade média de 30 anos, por aí vai. Eu, de um modo geral, eu não tenho nenhum problema com isso. Qualquer lugar que eu entro, eu dou os meus dados, eu não dou a minha conta bancária, eu não telefono de volta para o telefone para parar um pagamento por Pix, eu não aceito nenhum SMS que pede que eu ligue para o meu banco, nunca faço isso. Número de banco, não, isso só no aplicativo do banco. Porque esse é o que pode ter o efeito mais imediato sobre a tua vida. Um aspecto sensível que, em alguns casos, as pessoas observaram, mas que eu acho que com o tempo já se criaram ferramentas boas em volta, é a questão dos dados de saúde, de serem usados pelas seguradoras para te afastarem dos planos de saúde. Se você tem uma doença crônica ou qualquer coisa assim, eles usarem isso contra você e não aceitarem você num plano de saúde. Mas isso... Há uma quantidade de salvaguardas hoje, inclusive legais, eles não podem fazer isso. Mas, essencialmente, não entre com números, pronto. Não entre com endereço, você pode dar um endereço geral, quer dizer, moro em Teresina, no Piauí, mas não precisa dizer a rua, o número, o apartamento, pode até dizer a rua, mas deixa as firulas para lá. No ChatGPT, você está falando isso? Estou falando no lá ChatGPT. Dentro da inteligência artificial do ChatGPT. Sim. Né? Porque você vai colocar lá CPF... A questão do endereço, o que é? É porque cada vez mais as coisas são segmentadas, as notícias são segmentadas. Então, se você tem um serviço de notícias, por exemplo, ele sabe onde você está, ele vai te trazer notícias da tua área prioritariamente.
A própria TV aberta 3.0 vai fazer isso. Essa TV aberta 3.0 é lançada no ano que vem, aqui no Brasil, e vai ser hipersegmentada. Então, você vai ter anúncios na TV aberta ligados àquela tua área, ao teu bairro, digamos. Ah, é? É. Então, sob esse aspecto, é uma ferramenta útil para a gente. Ela vai conhecer a gente de todas as formas, porque essa segmentação, na TV aberta hoje, eu trabalho em TV aberta, acho, poxa, como é que vai funcionar isso? Porque quando você pensa, eu vou fazer um tráfego pago, né? Aí você tem o profissional que vai direcionar o anúncio por ticket médio de compra, por idade, por sexo, faixa etária, né? Cada pessoa, praticamente, vai ver uma TV aberta diferente. Isso já agora em 25? Já agora em 2025. Está indo rápido. É. Porque ela vai ter uma hipersegmentação gerada exatamente por inteligência artificial. Porque você vai ter os dados das pessoas, digamos, eu moro em Ipanema, ele não vai mais me mostrar anúncios na Barra da Tijuca, que é do outro lado da cidade. Ele vai me mostrar as ofertas do supermercado em frente à minha casa. O próprio jornal poderá ser cada vez mais segmentado, o noticiário. Ele não vai me falar do engarrafamento em São Conrado, ele vai me falar do engarrafamento em Copacabana, que é ali do lado. Uau, tenho que me preparar para isso. Não estou tão preparada para isso, não. A Luana Silveira, Cora, gostaria de saber se o ChatGPT tem ajudado você a escrever no seu estilo, a partir do momento que hoje a ferramenta já tem o arquivo dos dados dos seus artigos. Olha, eu uso o ChatGPT direto. Não tem uma semana que eu não uso o ChatGPT. O ChatGPT não sabe escrever no meu estilo, mas ele tem se adaptado ao meu estilo e ele me ajuda, eu vou explicar como. Quer dizer, eu uso muito travessão, eu uso muito ponto e vírgula, eu uso muito dois pontos. Eu, às vezes, escrevo frases enormes que ocupam um parágrafo inteiro. Quando eu comecei a interagir com o ChatGPT, e eu dizia, melhore esse texto. Ele tirava toda a minha pontuação pessoal e isso ele fazia, ele faz, do modo geral, quando ele trabalha no genérico, de fazer frases de um tamanho mais ou menos uniforme. Então, adeus frases de parágrafo inteiro. Ele usa uma ordem muito direta das coisas. Ele não sabe enfeitar um pavão, digamos assim. Então, há uma coisa, quer dizer, não dá, e nesse aspecto eu fico até muito aliviada, não dá para o Globo me mandar embora e botar o ChatGPT no lugar e ninguém reparar, porque as pessoas vão reparar. Não tem como. Agora, dito isso, quando eu estou trabalhando, eu preciso, às vezes, de uma palavra melhor do que aquela que eu usei. Às vezes eu empaco numa palavra, eu digo, não é essa palavra que eu estou precisando. Aí você entra, isso antes do ChatGPT, eu entrava no Google, normalmente a minha cabeça funcionava da seguinte maneira, preciso de uma palavra para o lugar dessa, pensava no correspondente em inglês ou francês e mandava traduzir para o português, quer dizer, você vê que é quase como uma sinuca, né? Para bater naquela bola que eu estou querendo. Quando eu pergunto hoje ao ChatGPT, ele já me dá a palavra que eu estou buscando. Uma outra coisa em que ele me ajuda muito é título, porque título é uma coisa que, como eu cresci na redação, título era uma coisa coletiva. Você juntava 5, 6 pessoas em torno da máquina de escrever, que era uma coisa que se usava, e a gente ficava pensando juntos os títulos, que ainda por cima tinham que caber numa linha, né? Não sei quantos toques e tal. Então, eu não sei fazer um título sozinha. Eu tenho uma grande dificuldade até hoje, porque para mim é uma atividade coletiva. Então, eu entro no ChatGPT e digo, me dê 30 títulos curtos, divertidos,
ou sérios, ou sei lá, dependendo do que eu quero. Faço isso também, para buscar títulos. Tá vendo? Pois é, ele, de um modo geral, eu acho que eu devo ter usado 1 ou 2 vezes o título que ele sugeriu. Mas, de um modo geral, o que acontece? Os títulos que ele me sugere me levam a um pensamento que não estava na minha cabeça Na verdade, antes. ele te inspira. Ele inspira, ele é como se fossem os colegas te dizendo os vários títulos que você pode ter. Que é bem um ambiente assim de redação mesmo, né? A Cora falando assim, né? Ai, me ajuda com uma palavra para substituir essa que eu não quero repetir, que essa palavra já apareceu ali, para o texto não ficar pobre, eu quero um sinônimo para deixar o texto mais caprichado. Aí um colega vai e diz uma coisa, outro... Aí é um grupo aí ajudando, né? Ele me ajuda a encontrar palavras repetidas no meu texto. Eu repito muita palavra de propósito, mas quando você não está repetindo de propósito, e não é um efeito estilístico, fica muito chato. Então eu digo, procure as palavras repetidas. Então ele dá todas. Então aquelas que eu quero repetir ficam, mas as outras, opa, aqui eu repeti essa palavra, aqui eu repeti esse verbo. Então é perfeito para isso, é perfeito para pensar junto, para ser uma co-inteligência. Mas ele não escreve sozinho e ele não consegue começar um texto sozinho. Isso é impressionante. Ele consegue fazer textos para o noticiário geral. Se eu chegar para o ChatGPT e disser, olha, tem um buraco na Avenida Rio Branco há uma semana, ficaram de consertar, não vão, já caíram 5 pessoas, a prefeitura não tem gente para levar lá. Ele escreve essa notícia, mas não há nada de pessoal. Se você precisar de um texto com personalidade, que basicamente é o texto da coluna, que de uma pessoa, eu pego colunas dos meus colegas, eu sei quem está escrevendo, eu não preciso nem ler o nome da pessoa, eu já sei quem é que está por trás daquele texto. Isso ele não consegue fazer. Mesmo ele tendo sido alimentado com não sei quantas páginas do meu texto, onde isso ajudou é que hoje, se eu mando ele ler o texto, ele não tira mais os meus travessões, os meus 2 pontos e os meus pontos e vírgula. Ele já sabe que a minha pontuação é esquisita, não segue a norma. Quem usa o ChatGPT aqui? Ah, muita gente, né? Gente. Estão satisfeitos? Tem que ter mais gente usando, né? O que você acha, Cora? Olha, eu já acho que tem bastante e eu quero ver a gente repetir essa pergunta no ano que vem e você vai ver uma coisa, não vai ter mais ninguém sem usar. E sendo que no ano que vem, o que nós vamos ter, é que nós vamos ter gente usando o ChatGPT, gente usando o Claude 3, gente usando o Gemini, porque nós estamos com um número cada vez maior de inteligências artificiais e elas estão ficando conhecidas e elas se aplicam melhor para uma coisa ou outra. Por exemplo, o Claude 3 já me disseram que é melhor para escrever. Eu ainda não achei isso em português. Em inglês, sim. Tem essa diferença porque esses modelos de Large Language Models, eles são treinados com textos, basicamente até agora em inglês, né? A base inglesa é muito maior do que a base em português. Então, evidentemente, todos eles escrevem melhor em inglês do que em português. Alguém tem mais perguntas? Vem aqui. Deixa eu ver aqui, vem aqui na frente, o pessoal te ver. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Cora, eu tenho uma pergunta que é bem capciosa. Essas ramificações de IA que tem de ChatGPT, você não acha que é a ponta do iceberg e que, por exemplo, os Estados Unidos já tem outras IA muito mais avançadas por conta de questões mesmo de guerra espaçonária, dominação de mundo e entre outras coisas? Eu queria saber qual a sua visão sobre isso e o que você acha. Eu acho que ChatGPT, essas grandes máquinas de inteligência artificial da Anthropic, da Google, da OpenAI, elas são os genéricos.
Você tem lá nos Estados Unidos, já na Europa, você tem inteligências artificiais mais especializadas, mas que usam essas bases, só que treinadas com filtros específicos. Então, você tem inteligências artificiais para escrever código, por exemplo, para, sei lá, coisas de química. Física parece que ela não é muito boa, mas para coisas específicas. E tem uma quantidade de empresas comerciais que estão fazendo as suas próprias inteligências artificiais com intuitos diferentes. Então, tem gente que faz uma inteligência artificial para conversar com você como se fosse uma pessoa, até com intuitos de sacanagem, eventualmente. Quer dizer, a gente vai ver de tudo. O Alisson Rocha, contador. Cora, gostaria de saber qual app de IA você mais usa no dia a dia. Eu uso mesmo o ChatGPT. O ChatGPT fica aberto numa janela o tempo todo na minha mesa. Outra pergunta aqui, deixa eu ver, não deixou. Aliás, eu devo dizer uma coisa. Hoje, quando eu vou buscar alguma coisa, a minha tendência é buscar mais no ChatGPT do que no Google. Agora, eu sou tão neurótica que eu busco no ChatGPT e depois eu busco no Google, para conferir se o ChatGPT funcionou bem. Muito bem. É assim também que você faz? Olha aí. É assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer, né? É. A não ser que seja uma coisa muito trivial, tipo, como se frita um ovo, né? Bom, você não vai checar isso no Google e no OpenAI, não sei mais aonde, mas quando é uma coisa um pouquinho mais capciosa, como é o nome do fulano, em que ano ele nasceu, mas eu automaticamente vou para o ChatGPT e depois checo no Google se é aquilo mesmo. Tomara que quando eu coloque lá, eu ainda não fiz essa experiência, né? De botar Nádia Rodrigues lá no ChatGPT e dizer que eu já morri há não sei quantos anos atrás, Wellington. Já pensou? Não. Cora, sabemos que hoje a tecnologia vem avançando cada vez mais. Nos Estados Unidos há uma forma de efetuar compras sem precisar de atendimento ou passar pelo caixa, pois no carrinho de compras já há leitores que já vai calculando o valor da compra e desconta direto no cartão. Você acha que isso pode ser algo ruim ou é um grande avanço? Qual a sua opinião sobre o impacto dessa tecnologia? Essa pergunta é maravilhosa, porque eu já fiz isso. Estive em São Francisco, me disseram, olha, isso aqui é a loja da Amazon, é um espetáculo. Você passa o teu QR Code da Amazon aqui na entrada, você pega o que quiser na prateleira e vai embora. E isso vai cair na tua conta da Amazon. É de caraca, que coisa esquisita. Então, peguei 2 ou 3 coisas lá, saí da loja sem passar por um caixa, fiquei com a sensação que eu era uma ladra, não conseguia ficar bem com aquela sensação, digo, gente, daqui a pouco vem alguém me pegar, porque eu não paguei, etc. Bom, olhando para trás, assim, será que eu fiz a coisa caiu assim? Tudo direitinho na minha conta da Amazon. Quando eu estava no ponto, eu olhei, pum, tudo certo, conferi. Agora, há uns meses atrás, sabe o que descobriram? Que essa ferramenta maravilhosa da Amazon era um monte de indianos olhando por câmeras. Então, você passava na estante, você pegava um pacote de café, estava um indiano lá olhando, pacote de café. A Amazon veio com uma desculpa esfarrapada, que aquilo era um sistema de segurança, não sei o quê, mas pronto, né? Perdeu a moral. De modo que eu acho que esse risco de pegar a compra, sair, esse tão cedo não vai acontecer com a gente, porque isso foi um escândalo de todo tamanho. Agora, o que já existe muito, e eu mesma uso muito, é o autoatendimento, né? Quer dizer, eu vou no supermercado, sim, pego as coisas, se a fila no caixa está muito grande, eu pego e passo direto. Eu prefiro usar o caixa, porque eu sou uma pessoa antiga, sou uma velhinha que gosta de ir para aquela fila das prioridades, usar todos os meus direitos, primeira da fila, dou para a caixa passa tudo, aí converso com a caixa, reclamo do preço, né? Tudo isso. Mas se não puder, eu passo direto as minhas coisas. Agora,
Passar a coisa direto é o indiano olhando. Mas olha, caíram as máscaras dos Estados Unidos, os indianos contando lá e botando o preço no seu cartão da Amazon. Mas como foi isso? Que foi cair direto mesmo na tua conta? Ah, porque você já tinha passado o cartão. Eu não passei. Eu entrei na loja, você tem um QR Code, você se inscreve. Eu tenho uma conta da Amazon, evidentemente. Você se inscreve nesse sistema da loja, ele te gera um QR Code. Quando você entra na loja, tem uma coisa, como se fosse uma entrada do metrô, ou aqui no aeroporto, qualquer uma coisa. Catraca. Você escaneia o teu QR Code. Pronto, escaneou o QR Code e entra na loja. E ele automaticamente anota o que você pegou. Parece uma mágica, é realmente sensacional. Olha, se Cora caiu, gente, que dirá Não, nós. mas olha aqui, mas estava todo mundo caindo. Alguém que descobriu, não sei como, porque estava todo mundo na pilha disso. Estava todo mundo impressionado. Parece que o negócio funciona, mas não funciona tão bem que eles possam dispensar os indianos que estão na retaguarda. Cora, aqui para o Brasil, né? Você acha que, como o mundo é muito rápido, hoje todo mundo é hiperconectado, essas tecnologias de IA, elas chegam na mesma velocidade, assim, para o mundo inteiro? Cara, chegam e nós somos excelentes usuários. Os brasileiros estão em 4º lugar de uso do ChatGPT. E nós temos isso, a gente pega a tecnologia, a gente gosta de usar. Eu acho que nós fomos muito bem treinados pela nossa inflação e pela automatização bancária. Nós crescemos com uma inflação monstruosa e com os bancos todos automatizados. Então, nós aprendemos a não ter medo de máquinas. Então, nós pegamos tudo. Então, você vê o Orkut, quem eram as pessoas que mais usavam? Eram os brasileiros. Instagram, quem eram os brasileiros. Fotolog, eram os brasileiros. Então, o brasileiro é um grande usuário de tecnologia, grande mesmo. Estamos na curiosidade da lista dos 100 livros da Cora. Já tem previsão de data? Essa, eu acho que é aquela fã que você encontrou ali, a Luana, que escuta os podcasts da Pedro e Cora, né? Pedro e Cora juntos, Pedro Doria e Cora Gente, Ronald. então, vou falar. Eu escrevo sobre livros também. E nesse podcast que eu tenho com o Pedro Doria, toda terça-feira eu recomendo um livro. Quando foi agora, um mês ou coisa assim, New York Times fez uma lista dos 100 melhores livros do século até agora. E aí eu, de farra, resolvi fazer a minha lista dos 100 livros até agora. E eu fiz essa lista, a lista está no site do Globo, mas esse site é fechado para anunciantes. Mas se vocês forem no meu Facebook, está lá. Eu botei essa lista completa no Facebook. Está lá no Facebook, então. Aliás, perguntar aqui pode ser uma pergunta que muita gente tem a curiosidade de saber, né? A sua opinião. Você usa Facebook, Instagram, você usa todas as redes sociais, você gosta dessas tecnologias das redes sociais? Olha, eu uso toda a rede social assim que sai. Até o Threads, que eu nem sei como ando hoje em dia, eu usei. Eu deixei de usar o Twitter de caso pensado há uns 2 anos, porque achei que o Twitter estava me envenenando, estava me fazendo mal psicologicamente. Não só pelas agressões a mim, mas pelas agressões que eu via constantemente a todas as pessoas. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar num ambiente onde as pessoas se cancelam e se esculhambam. Odeio. Então, eu entrava no Twitter e eu ficava deprimida. O Facebook eu tenho usado muito pouco ultimamente, porque eu estou indignada com a Meta, porque a Meta não faz mais circular as coisas que você escreve. Ela quer que você se sinta obrigado a pagar pela circulação do post. Gente, eu vivo do que eu escrevo. Então, eu estou escrevendo já de graça para a Meta. E a Meta ainda quer que eu pague? Não, né? Tchau. Então, eu tenho ido muito pouco ao Facebook. Eu tenho usado bastante o Instagram, mas mesmo assim, bastante, é muito pouco em relação ao que eu usava antigamente. É aos poucos,
estou conseguindo me afastar das redes sociais. Caso pensado mesmo? De caso pensado? De caso pensado, um pouco de caso pensado, um pouco de tédio e um pouco de frustração com que as redes sociais se tornaram. Porque eu acho que as redes sociais hoje são ferramentas desagradáveis, perigosas, que incentivam comportamentos ruins. E uma coisa que me irrita muito no Instagram, por exemplo, é que o Instagram foi lançado para você botar fotos. Bom, foto é uma coisa, então vou lá, eu fotografo meus gatos, boto as fotos. No dia seguinte ele quer vídeos. Vídeo é uma outra linguagem. Agora está todo mundo querendo fazer vídeos tipo TikTok, com legenda, com isso, com aquilo. Não quero fazer isso. Eu quero uma rede de fotos, pronto. Eu quero fazer foto dos meus gatos, botar lá e estamos conversados. Agora, todo dia, eu mesma acabo publicando texto lá, mas não é um lugar para publicar texto, sabe? Então, eu estou saindo por conta dessas coisas. Entendi. Ainda estou, porque a gente não consegue ficar longe de tudo, mas Twitter eu não piso mais, por exemplo. Entendi. Vamos aqui encaminhando para o final. Se alguém tiver mais uma pergunta, tem até um microfone aí com a Eudilene. Alguém quer fazer mais uma pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo aqui com a Cora? Então vamos mudar aquele geral, aquela palavra assim, final. Inclusive, só abrindo um parêntese, porque a gente sentado ali, e ela dizia, você pensa que inteligência artificial é só coisa de presente e futuro? Não. Coisa de passado também. Ah, você me lembrou uma coisa super importante. Gente, a coisa que mais tem me entusiasmado com a inteligência artificial é a escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, como vocês sabem, é aquela antiga escrita que se praticava na Mesopotâmia. Há um tipo de escrita cuneiforme, que se chama Linear B, que já foi decifrada. O outro tipo, chama Linear A, não foi. Não temos a menor ideia do que pode estar escrito naqueles tabletes. É possível que a inteligência artificial venha a descobrir isso. Então, vocês imaginam, a gente vai descobrir uma língua do passado, de 2.500 anos atrás, a qual nós nunca tivemos acesso. Nós estamos a um passo de descobrir. Há grupos em diversas universidades trabalhando com isso. Na própria cuneiforme que a gente consegue ler, os tabletes são muito quebrados. Quer dizer, é um desafio enorme. No Museu Britânico você tem 500 mil pedaços de tabletes e os curadores do museu, os especialistas, eles passam um dia juntando aqueles tabletes como se fossem quebra-cabeças para conseguir fazer um tablete inteiro e conseguir ler aquilo. Do modo geral, os textos são muito chatos, porque são coisas de contabilidade básicas, 4 vacas, 5 carneiros, esse tipo de coisa. Mas aqui e ali há uma carta, há um documento histórico, há uma história que confirma a Bíblia, coisas maravilhosas. Então, eles têm escaneado tudo isso, estão jogando tudo isso também na inteligência artificial. Então, você imagina a velocidade com que esses tabletes estão sendo decifrados agora. Quer dizer, nós temos um enorme passado pela frente. Temos um enorme passado pela frente. Com essa frase, a gente aplaude, agradece. Muito obrigada, Cora Roney, aqui com a gente na 28ª Convenção Logística do Piauí. Obrigada, Cora. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde.